Aqui é o Friend Debates, 3 amigos que se reuniram para conversar com algum assunto, às vezes vão ser outras pessoas de repente, mas o objetivo nosso é conversar, debater sobre várias coisas, filmes, religião, games, seriados e outras coisas que a gente achar interessante. Eu sou o Sérgio, esse é o Jonathan, eu sou o Caio. Hoje a gente vai falar sobre um filme que faz tempo que ele saiu, mas é muito interessante e marcou época e a gente acredita que é importante, é relevante para o nosso debate, que é o Matrix, The Matrix, que teve Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, filme de 99 e as sequências de 2003. Jonathan, o que você achou de Matrix? O que você acha dos filmes? Filme muito bom, os efeitos nem se fala, a história muito boa, os atores muito bons, Neo, Keanu Reeves, perfeito, cada coreografia ótima, foi muito bom. E você, Caio, o que você acha? Eu acho que pra época foi muito bom, foi um marco, como o SBT fala, mudou a história do cinema. E eu acredito que realmente mudou, acho que não teriam filmes que nem tem hoje se não fosse por Matrix. Eu também concordo, é um filme que marcou primeiramente pelos efeitos especiais, né, eles investiram bastante, utilizaram o bullet time, né, o Neo desviando das balas, é uma coisa que existia, mas não tinha sido muito bem aplicado, estava no começo. É um filme que levou o avanço da tecnologia com um outro patamar, assim, depois começaram a investir em efeitos especiais em diversos filmes, Senhor dos Anéis, em filmes de super-herói, e hoje todo filme eles investem pra caramba em efeitos especiais. Então, para continuar a nossa conversa, vou resumir basicamente a história do filme, né? O filme Matrix, ele começa com o Neo, que o nome verdadeiro dele é Thomas Anderson, que ele é um programador de computadores numa empresa, mas ele tem uma segunda vida que ele é conhecido como Neo, que é um hacker de computadores. E ele recebe uma mensagem do Morfeu: a Matrix encontrou, pegou você. Aliás, eu não lembro se é o Morfeu ou se é a Trinity que escreve, que é digitado lá no computador. Provavelmente pode ser que seja a Trinity. E daí ele fala assim: siga o coelho branco. E daí uma pessoa bate na porta da casa dele e a mulher tem um coelho branco tatuado, assim, e chama pra ele pra uma festa lá, uma reina. Daí ele vai e encontra a Trinity, que fala pra ele que ele sabe que ele tá perguntando um assunto, que é o que é a Matrix. Ele sabe a pergunta. E aí os agentes começam a perseguir o Neo, e aí a gente vai, com o tempo, entender o que o Morfeu apresenta pra ele. Fala que a Matrix é um mundo que não é real, é um mundo que a gente vê como se não fosse real, como se fosse uma programação de computador. Aí ele oferece, né, a pílula vermelha e a pílula azul. Ele pergunta: se você pegar a pílula azul, fim da história, você vai acordar e acreditar no que você quiser acreditar. Se você pegar a pílula vermelha, você vai continuar no País das Maravilhas. E o legal é que, pelo menos no primeiro filme, né, a gente passa o filme inteiro com aquela história de que existe um escolhido, será que é o Neo, será que não é o Neo? Isso. Aquela história de teve uma profecia que esse cara ia salvar a gente não tem certeza se é o Neo ou não. Acho que isso, eu sempre gostei disso em filmes e Matrix aborda muito bem. Porque sempre, a maioria dos filmes tem isso, né? O cara é um cara comum e de repente ele é levado, descobre que ele era especial, sem motivo nenhum, aparentemente. Parece que foi nascido pra isso, né? Harry Potter é assim, outros filmes de herói também é coincidência ou o cara nasceu pra isso. Tem um negócio que eles falam que é a jornada do herói, assim, tipo, tem um roteiro de Hollywood que eles usam, que você pode ver que várias coisas é muito parecido, assim, o cara começa de um lugar comum, aí ele recebe um chamado de alguém que fala que você é diferente, aí ele vai para esse chamado. Aí primeiro ele recusa o chamado, aí depois ele conhece qual é esse ambiente, aí ele vai mal, ele discorda que ele seja escolhido, até o fim ele acredita que ele tem o tombo. Aí depois isso acontece em diversas histórias. Mas Matrix foi legal porque eles fizeram de uma forma, a gente não estava muito acostumado também, não tinha muitos filmes assim.
Eles fizeram de uma forma inovadora visualmente também, né? Os efeitos especiais, tudo. E tem uma ideia toda filosófica, né? Eu acho, quando a primeira vez que eu assisti, eu lembro que um amigo meu comentou, falou assim, eu assisti Matrix, eu acho que é o melhor filme que eu assisti, cara. Eu falei, nossa, tudo isso que você achou? Porque na época eu não ouvi falar do filme direito, assim, não tinha, a internet estava, não era todo mundo que tinha internet, acho que a maioria tinha internet discada. Eu acho que nem discada acho que eu tinha, não, então. Acho que nem computador eu tinha. Aí, de repente, quando eu assisti, acho que eu assisti quando passou no SBT a primeira vez. E daí, quando termina o filme, cara, é impactante. Um dos poucos filmes que eu assisti que realmente me impactou, assim. Sim. Eu acho que é um dos filmes que eu mais assisti na minha vida também. Assim. Não, realmente o filme é muito bom, os efeitos são muito bons, mas principalmente o que deixa o filme hoje ser um clássico, ser praticamente um cult, é que a filosofia por trás de toda a história. Que é essa filosofia que a gente começa a pensar, né? Por exemplo, a primeira vez que fala Matrix, que o Neo é como se fosse a gente, né? A gente, quando alguém falava, assiste Matrix, você pensava, o que é Matrix? Aí é a mesma pergunta que ele faz no começo. Aliás, as falhas, já vou apontar coisas que eu acho que é falha assim, no filme, que apesar de ser um filme muito bom, ele tem falhas, como a maioria dos filmes, como todo filme, né? Primeiro, Matrix, beleza, ele está perguntando o que é Matrix, mas em nenhum momento fala como que ele descobriu sobre isso, né? Como que tá na internet lá, de onde veio a ideia dele de procurar Matrix. Em segundo, o Neo ele é o escolhido, depois a gente descobre, né? E não tem, o Morfeu fala simplesmente, eu acho que você é o escolhido, a nossa busca acabou. Mas o que ele viu no Neo que ele era o escolhido, sabe? Não tem nenhum indício. Não tem. Não tem nenhuma pista, eu acho que é você porque você nasceu de tal pessoa. Bateu a paixão lá, velho. Não tem explicação. É legal até que muitas vezes eles não explicam várias coisas, assim. Mas essas coisinhas que, tipo, que a gente pensa... Talvez precisasse porque explicar. Tem um momento lá que ele fala... Porque ele acreditava tão fielmente que o Neo era o escolhido. E basicamente, assim, por exemplo, tem uma hora que ele fala, no começo de Zion, pessoal, a gente já falou um monte de spoiler, sabe que esse vídeo é com spoiler porque é um filme antigo ainda, a maioria, quem quis assistir, realmente já assistiu. Ele fala assim, existiu no começo da cidade de Zion, que é a cidade dos humanos, que não estão conectados à Matrix, que existia um cara especial, e ele morreu e ele falou que ele voltaria, e destruiria a Matrix e salvaria a humanidade. E ele fala que acredita que o Neo seja essa reencarnação. Só que é a única coisa, assim, não dá nenhum indício por que o Neo seria essa reencarnação. E que nem o cara falou, filosoficamente, é muito legal porque eles usaram muita filosofia no filme. É muito... como que chama? É a mitologia do Platão. Muita metáfora utilizada no filme para fazer você pensar na sua vida, na sua própria vida. Sim. Eles usam em forma de metáfora, mas faz você refletir sobre a sua vida, sobre como você age na sua vida e tal. Que eles usaram, basicamente, quem estuda filosofia deve saber melhor até, é a mitologia da caverna de Platão. Que basicamente a história é assim, Platão ele conta uma história que, vamos supor que tinha uma caverna, e nessa caverna existiam pessoas que, por algum motivo alguém prendeu elas já nasceram acorrentadas, na escuridão, e tem uma fogueira na frente delas, e na parede elas só veem a sombra do que é projetado atrás delas na entrada da caverna. Elas são acorrentadas assim, e só vê a sombra. Por exemplo, passa um elefante, ele vê, aquilo lá é um elefante, mas eles não estão vendo o elefante, ela está vendo a sombra do elefante. Passa uma pessoa atrás, aquilo lá é uma pessoa. Então eles não veem a vida real, eles estão presos, a cabeça presa, o corpo preso num lugar que eles não sabem que aquilo é falso, que eles estão presos. Eles nem sabem que estão presos, apesar de já nascer e estar preso. Aí uma dessas pessoas, vamos supor, consegue soltar da corrente. Aí ela sai, ela é quase cegada pela luz, mas ela consegue ver o mundo real, ela vê cores, daí ela vê a luz, ela vê como as pessoas são, como os animais, o elefante, como os animais verdadeiramente são. E ela fica feliz, isso é a vida real. Aí depois ela volta para essas pessoas, ela fala, eu descobri agora, eu consegui me soltar, vou soltar vocês, para libertar vocês, ele quer libertar os amigos dele, para vocês conhecerem a vida real. E só quando ele volta lá, as pessoas não querem, não, você tá louco? Isso é vida real, aquela sombra, eles não falam sombra, né? Mas aquilo lá, um elefante, aquilo lá, uma pessoa, você tá louco? Eu não vou sair daqui. Então elas não querem sair porque elas estão tão acostumadas com o sistema. Então isso é uma crítica que o Matrix faz, eles estão presos no mundo que apesar de tudo é bom, né? Porque o mundo de Zion é uma porcaria. Mas é uma fantasia, né? Mas é uma fantasia, é uma mentira. E isso tem implicação filosófica do mundo real mesmo, porque
e tem implicação com o sistema capitalista. A gente nasce num sistema, você tem que estudar, você tem que trabalhar, se você não fizer isso, você ou vai virar um mendigo, você já nasce tendo que batalhar e viver no sistema. Você é levado a acreditar que você precisa trabalhar num lugar que você não gosta, para ganhar o dinheiro que você precisa, para comprar coisas que você não vai utilizar. E isso é praticamente o que nos ensina desde que a gente nasce até a gente morrer, né? É verdade. E essa é uma crítica feita pelos diretores de Matrix nessa ficção aí também. E ainda mais a crítica, várias críticas fizeram, né? A crítica, por exemplo, de a tecnologia, né? O homem ser dominado pelas máquinas. E as máquinas dominaram ao ponto que a gente nem sabe que está dominada. Ela usa o ser humano como energia, né? O cara compara uma pilha. Sim. E todos esses embates filosóficos, que os irmãos Wachowski, né, que são os diretores, os criadores de Matrix... que é basicamente o que a gente faz. A gente é praticamente uma engrenagem para rodar a sociedade, para fazer o mundo se movimentar. A gente não é necessário. Uma empresa, se todo mundo fazer greve num dia, a empresa paga naquele dia, ela precisa das pessoas. Só que ela explora de certa forma, por exemplo, ela às vezes não paga o salário que devia ser pago, ela às vezes trabalha mais horas do que você normalmente aguenta. A gente mais trabalha na vida, isso que a gente mais faz na vida, né? Trabalhar e dormir. Contar assim horas em tempos, assim. Sim. E nos momentos de lazer é menos, né? E Matrix ele conseguiu, eu acho que ele revolucionou por causa desses conceitos, porque se fosse só um filme de efeito especial, ia ser vazio, assim, ia passar batido. Como muitos são. Como muitos são. Como muitos já eram, muitos são. Mas Matrix, os irmãos Wachowski, eles pegaram o que eles gostaram, assim, porque tem uma pegada até de anime, assim, tem um anime que eles se basearam, que chama Ghost in the Shell. Traduziram para o português Fantasma do Futuro, mas na verdade seria Fantasma na Concha, que é nesse anime, a humanidade está desenvolvida num ponto que as pessoas às vezes não são pessoas. O cara tem um robô, o cara tem um corpo de robô, mas ele tem o cérebro dele, ele tem a alma numa concha, a alma num robô. E Matrix, os caras pegaram essa ideia, tanto que as letrinhas lá que aparecem no começo lá, verde do Matrix, comparado no começo do Ghost in the Shell, que é um anime antigo de 90 e pouco, acho que 94, 95, já tinha aquele visual, aquele mesmo visual. Então eles pegaram umas ideias e tal, mas conseguiram levar para outro patamar. Né? E o que eu acho legal do Matrix, a própria história do primeiro filme, né? Primeiro ele vai pro oráculo e descobre que ela fala para ele que ele não é o escolhido, na verdade. Ele acredita que ele não é. Mas a jornada dele vai fazendo que, na verdade, ele seja, né? Como se ele tivesse a semente, mas ele tivesse que trilhar o caminho para dar, e sim, agora você é o escolhido. Sim. E no final lá, as cenas eu acho que explodiu a cabeça, assim, a minha cabeça, porque no final, por exemplo, ele tem o bullet time, desvia das balas, aí ele vai, salva a Trinity lá, segura ela, aí depois ele... Essa escalada, né? Putz, esse cara é foda. Nossa, esse cara é muito foda. Putz! Exatamente. Esse cara é foda pra caralho. Aí depois ele luta lá, todo mundo foge. Ele fala, se encontrar um agente, corra. E ele, anteriormente, eles tinham corrido. Aí só sobrou ele lá, e aparece o agente Smith, né, Sr. Anderson. Daí ele fala, não, vou lutar. Ele vira assim e começa a lutar e consegue lutar de igual para igual.
Só que aí chega uma hora que ele foge porque ele é difícil de matar mesmo, o agente, né? Ele começa a fugir, e essa cena de luta já é muito bem feita, muito bem coreografada, comparado com o Faroeste, assim. E depois ele foge, falando que eles têm que encontrar um telefone para voltar para o mundo real. Aí ele consegue encontrar o telefone lá, aí ele abre a porta, tá o agente Smith já esperando ele e atira nele. E baleia ele, e morre baleado, e cai e eles falam, nossa, caramba, morreu o cara. E daí entender que tipo, ele não é o escolhido, né? Vai entender que ele é o escolhido, como se ele é escolhido, e morreu. Ele morreu. Aí depois a Trent beija ele, né, como se isso tivesse alguma coisa, um amor, alguma coisa a ver também. Aí dá o pulso lá no coração dele, aí levanta já mais fodão ainda. Fodão. Né? Aí agora é como se fosse até um acidente, assim. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Daí levanta, aí o cara vai pra lutar, ele já com a mão, assim, desvia do cara, arrebenta o cara, e aí os caras atiram, primeiro os caras atiram, né? Primeiro os caras atiram, ele para as balas, Sim. derruba, aí depois o cara vai e luta com ele. Aí luta com a mão. Aí depois o cara corre dele, né? Os caras começam a correr, e ele vai e entra dentro do cara, uma loucura, né? O cara entra dentro dele e explode o cara de dentro pra fora. Aí o que eu acho legal no final, os agentes fogem, daí, tipo, sempre eles corriam dos agentes. Aí no final os agentes que correm do Neo. E aí toda essa cena, uma cena mais foda que a outra, aí no final ainda termina o quê? O Neo saindo voando assim. Que é mais fodástico ainda, né? Termina ele falando no telefone, eu sei que você está aí, nós vamos, como se fosse falando com a gente, assim, você pode, ele fala como se tivesse, tem gente que está acostumado com Matrix, gente que vai ser libertado, e ele fala que aquilo ali é só o começo, aí termina assim. Então, pessoal, falando de Matrix Reloaded e Revolution, são as sequências do primeiro Matrix, não são tão boas quanto o primeiro filme, mas a gente vai comentar um pouco aqui. O que você achou, Jonas? Eu achei que no segundo e terceiro eles perderam um pouco a mão porque tirou o lado da história, o lado da filosofia e colocaram mais ação, investiram mais no lado de ação pra conquistar o pessoal, né? Tem, querendo ou não, tem pessoas que gostam, né, de ação, gostam de ver guerra, tudo e tal. Copiaram algumas coisas de outros filmes, mas eu achei que ficou muito abaixo do primeiro filme. E você, cara, o que você achou? Então, eu achei que o segundo e o terceiro filme são praticamente filmes de ação, que nem o Jonas falou, só que com uma história de pano de fundo, que tenta ainda puxar um pouco de Matrix, a filosofia e tudo mais. Mas mesmo assim não conseguiram, né? São praticamente filmes que serão esquecíveis, como se não tivessem dentro da franquia Matrix, seriam apenas 2 filmes de ação que não seriam tão lembrados. Que não seriam tão lembrados, como são por estarem dentro de uma franquia tão famosa. Eu também. Eles até colocaram uma filosofia, mas muito sem se aprofundar, assim, e eles focaram em gastar dinheiro, os investimentos nos efeitos especiais, em fazer cenas mais grandiosas, que tem cenas muito boas, né? A primeira cena lá, o Neo lutando contra vários agentes Smith, é legal você ver a assim. A cena da perseguição, que eu acho que é uma das melhores cenas de perseguição que tem no cinema e tal. De todos os tempos. Que, nossa, batalha, os carros tudo caindo lá, Trinity de moto, porque tem tudo ali, né? Tem batalha, tem luta, tem perseguição, aí depois o Neo voando e salvando, bancando o super-homem, né? E aí no terceiro parece que eu esperava que as respostas das perguntas que eles levantaram no segundo filme fossem no terceiro, mas ficou ainda complicado, porque no terceiro teve mais a batalha lá dos seres das máquinas, né? Zion contra as máquinas. E ficou meio repetitivo, né? Porque é legal o efeito especial, as armaduras lá com metralhadora que os caras atiram nas sentinelas, só que é muito... é tiro, e aí cai a sentinela,
é muito repetitivo, assim, sabe? Não tem uma cena de impacto, né, que faz você prestar atenção, é muito repetitivo. É ação, mas é muito repetitiva, né? Repetitivo. Que nem ainda dá pra entender, mas o Michael Bay faz a cena de ação parecida porque ele coloca ação absurda, assim, né? Nos Transformers você não consegue nem entender o que está acontecendo. Matrix ainda dá para entender, mas é mais ou menos a mesma pegada. E o Neo fica meio de lado, assim, né? Aí depois, no final, ele tem uma batalha grandiosa lá contra o Agente Smith na chuva. E os caras, ele tá tão poderoso, o Agente Smith, que os outros ficam só assistindo, né? Porque senão esse é muito mais difícil se fosse todos fortes contra o Neo. Fala, não, aí dá desculpa, não, eles vão assistir hoje o espetáculo. Como se fosse o Smith, ele fosse um verdadeiro, lutando contra o Neo, e parece bem Dragon Ball, né, aquela batalha. Muito Dragon Ball. Muito Dragon Ball. É legal, só que eu ainda acho do primeiro filme... Muito melhor. Mais simples, mas ficou mais bem feito, assim. Essa coreografia do terceiro filme ficou um pouco forçado, sabe? Você vê, tem hora que os caras dão uns giros, assim, e falam, isso aí foi uma corda que puxou. Você fica mais forçado, apesar de ser bem... É legal que os caras estão voando, é muito Dragon Ball, assim, né? E o Superman, né, os filmes, o Homem de Aço. Copiou o Matrix. Na verdade, eles copiaram o Dragon Ball, né? Os dois. Os dois copiaram o Dragon Ball. Copiaram Eu sonhei bem no Dragon Ball, de uma forma bem feita. O Dragon Ball ainda pode sair. Foi bom pelo lado de... Acho que foi a primeira luta que a gente viu nessa pegada de Dragon Ball. Nessa parecida de Dragon Ball. Isso, por esse lado foi bom. Isso. Mas eu achei um pouco exagero em algumas coisas. E a filosofia que eles criaram lá no segundo filme do Reloaded, no final, o Neo encontra o arquiteto. Que ele fala pra ele, ó, você é o escolhido e a gente já sabia que você ia trilhar esse caminho, você ia chegar nesse ponto. E aí levanta outra questão, que será que Zion é uma segunda Matrix, é uma Matrix dentro da Matrix? Que é a teoria que alguns defendem. Eu tenho dúvidas, pra mim nenhuma coisa nem a outra está totalmente comprovado. Porque, por exemplo, o arquiteto fala pro Neo que esse programa que eles criaram, né? Primeiro, as duas primeiras Matrix não deu certo. A primeira era um mundo perfeito, né? Ninguém tinha nenhum problema. Isso também até puxa um pouco da nossa vida real, né? A gente, quando a gente tá tudo bem, tudo tranquilo, a gente tá feliz, a gente acaba procurando pelo novo, né? E Matrix puxou isso, eles explicam no primeiro filme que você estava falando, que na primeira Matrix, segunda, não sei até qual, era tudo perfeito, não existia guerra, não existia morte, dor, sofrimento. Eles sempre encontravam, sempre descobriam que aquilo era um mundo fantasioso, que era Matrix, porque eles acabavam procurando um problema, alguma desgraça, e acabavam encontrando a realidade. Esqueceu que os seres humanos são imperfeitos. Sim. Daí eles chegaram nessa porque eram máquinas, né? Daí chegaram nessa conclusão, putz, o ser humano precisa de alguma pancada ali. Eles chegaram nessa conclusão com o segundo programa, que o cara fala que... Ele fala, se eu sou o pai da Matrix, ela é a mãe, que é o Oráculo, que é um programa que ajudou a criar esse mundo imperfeito, que 99% das pessoas acreditariam, 1% não. Aí esse 1% acorda em Zion. Aí ele fala pro Neo, tem duas portas, se for por essa porta, você vai escolher alguns homens, algumas mulheres, a gente vai matar o resto das pessoas em Zion, e elas vão recomeçar Zion, e Matrix vai continuar. Se você for pela outra porta para tentar salvar o Trinity, que está lá na Matrix sofrendo apuros, todos os seres humanos de Matrix, de Zion, vão morrer. Ele fala, você não vai fazer isso. Ele fala, a gente pode viver de outras formas, é meio maluco também. Só que, por exemplo, se ele escolhe o Neo e o Neo vai começar de novo Zion, por que o cara quer destruir Zion? Porque ele já não destrói, não, vamos destruir Zion, acaba com esse negócio de gente que está acordando no mundo real e ia ficar todo mundo preso na Matrix. Aí a impressão que dá é que seria uma segunda Matrix e seria para 1% acreditar que acordou de um mundo real, que elas, não, agora a gente acordou, tá no mundo real, que é uma porcaria mesmo, mas na verdade não seria o mundo real, seria a Matrix dentro da Matrix, só para eles acreditarem que acordaram, aí teria que ter umas pessoas, e isso bate com o primeiro filme. Porque se já tava previsto isso, eles teriam que ter um plano, né? E esse plano seria a Zion, que seria uma Matrix dentro da Aí parece que agora tá formatando, assim. Isso. O que não faz sentido ter uma batalha, né? Porque se você vai formatar, por que você precisa fingir que vai ter uma batalha lá? Formatação não precisava de nada disso, né? Ou essa é a forma de formatação, é confuso. Mas se eles o Neo recomeçaria Zion, bate com o primeiro filme que o primeiro escolhido era um dos primeiros de Zion, então seria o primeiro lá, uma das formatações, porque o arquiteto fala para o Neo, você é a sexta vez que acontece isso. Então ele seria o sexto escolhido.
E mesmo assim o Neo é como se ele não acreditasse no arquiteto e ele vai contra o arquiteto. E o arquiteto fala assim, você tem no seu caso tem outra coisa, você tem um amor, que ele ama a Trinity. E aí ele escolhe a porta do amor. E outra coisa que eu penso, se o arquiteto queria que ele fosse pela porta para escolher tantas pessoas, por que o Neo não sabia que a Trinity estava lá? Falou, a Trinity está lá sofrendo, você escolhe. Ele sabia que o Neo é como se fosse, não, vai para essa porta então. É tipo fazer você escolher sem fazer você escolher, exatamente. Né? Aí, tipo fazer você escolher alguma coisa, induzindo você a acreditar que você escolheu isso. Induz ao erro, Isso. E aí levanta a pergunta, será que o Neo era um programa das máquinas e nem ele sabia que era um programa? Porque no segundo e no terceiro filme, se você contar umas 5, 6 vezes, personagens diferentes chegam pra ele e falam, você continua sendo humano. Apesar porque ele tem poderes especiais, né? Mas eles falam, apesar de ter esses poderes, você continua sendo humano. Como se fosse convencendo ele que ele é um humano. É loucura, eu acho legal, né? Os irmãos Wachowski, eu acho que eles quiseram deixar em aberto, levantar a questão mesmo. Um amigo meu falou assim, se perguntar para eles, às vezes nem eles conseguem explicar para você exatamente, é isso. Né? E no terceiro filme é mais uma trégua, né? Porque no segundo filme, o Morfeu ele fica desanimado. Nossa, não aconteceu a profecia que ele esperava que ia acontecer, que era no segundo filme, não, ele entrar pela porta e acabar a guerra, né? Sem ter que ter a guerra. No terceiro tem a guerra e o Neo vai até a fonte. E aí a Trinity morre, uma das coisas que eu acho mais... Pô, a Trinity, ele salva no segundo pra morrer no terceiro, sabe? Tipo assim, a gente fala, não salve a personagem pra depois dar uma morte ruim pra ela no outro filme, sabe? E daí depois o Neo tem a batalha final, e ele tá na fonte lá, e o agente Smith transforma ele em Smith. E na hora você fala, nossa, que porcaria, né? Perdeu. Só que daí, como ele estava na fonte, o programa Smith não sabia disso, as máquinas, ele libera como se fosse um código, uma coisa assim. E aí tem até um outro negócio de filosofia, assim, a luz, né? A luz, por mais que esteja escuridão, uma pequena fonte de luz ilumina, vence da escuridão. Né? Sim. E aí os agentes Smith morrem e acontece uma trégua, a Matrix continua a existir, mas os seres humanos não foram totalmente salvos, a Zion continua a existir. E foi uma trégua, dá a impressão, será que quanto tempo vai ser essa trégua, né? Foi esse o final, até porque eles não podiam, né? Todo mundo acordar de Matrix, ia morrer, onde a gente vai comer? Um amigo meu falou, ele ia falar assim, não, põe de volta na Matrix. É muito melhor, deixa na Matrix, que pelo menos, né, tem comida boa, tem caminho pra dormir, boa. Então, depois de Matrix, né, os irmãos Wachowski não acertaram uma direito, assim, né? Eles fizeram V de Vingança, que é um bom filme. Bom. É um muito bom. Muito bom filme, mas eles produziram, né? Não dirigiram, mas tem a mão deles ali, né? E depois fizeram o Speed Racer. Que já não é bom. É mais ou menos, né? Eu acho que é um filme... Ele tem uma pegada infantil. Eles quiseram fazer um filme pra família, coloridão, né? Totalmente diferente do que eles fizeram, assim, bem Sessão da Tarde. É legalzinho. É um filme homenagem ao anime, né? Do Speed Racer, é legalzinho, mas não deu sucesso e não tem algo mais ali, sabe? É meio repetição também. Depois fizeram Cloud Atlas, que é um filme de viagem, assim, que é filosófico, de filme de 3 horas de duração. Várias histórias, como se o passado influísse no futuro, e aí tem reencarnação, aí tem o Tom Hanks, ele faz vários personagens em épocas diferentes, os caras mudam eles fisicamente. É praticamente os mesmos atores fazendo vários personagens, tanto que eu acho que por isso que a tradução aqui no Brasil do Cloud Atlas foi pra A Viagem, porque eu acho que os caras viram lá, nossa, o filme é uma viagem, foi a viagem. Cara, eu não duvido nada que tenha sido isso. E agora eles fizeram o Destino de Júpiter, que tem a Mila Kunis. Mas parece que a história é muito genérica também, sabe? Não importa, a Mila Kunis é uma rainha, é a reencarnação de uma rainha universal. Realmente tirando a Mila Kunis, eu não assisti, a gente não assistiu o filme ainda, assistiu? Não, eu não assisti o filme. Nem tenho vontade. Mas a crítica não foi muito boa. É uma coisa que eu esperava que a crítica já ia falar isso mesmo. Que é um filme bonito, tem efeitos especiais interessantes, tem algumas ideias legais, mas não é bem feito, assim. Pretendo assistir. Pretendo assistir pra ter minha opinião. Eu vou assistir também, porque eu gosto ainda de efeito especial, assim, por mais que seja só pra entreter 2 horinhas. Também vou assistir, tem a Mila Kunis. Mas eu esperava algo mais, sendo deles, né, que eles fizessem uma coisa grandiosa. Depois que eles fizeram Matrix, acho que todo mundo pensou,
qual que é o próximo Matrix deles, né? O próximo filme. É a mesma coisa o diretor lá do Sexto Sentido. O Shyamalan. Depois fez o título, nossa, qual filme que ele vai fazer? Ele fez filmes bons depois. Ele fez Corpo Fechado. Corpo Fechado, legal. Sinais eu acho legal. Sinais é muito bom. A Vila é legalzinho também. Mas nenhum chega tão perto. Mas nenhum chega perto do impacto que teve no sentido. E os irmãos Wachowski, né, que agora é irmão e irmã, né, a Lana Wachowski assumiu a sexualidade. Eles deram uma entrevista polêmica, né, pro Omelete, pro canal do Omelete. Falando mal dos filmes de super-heróis. Falando que são tudo repetitivo e os filmes deles também não deixam de ser assim. E acabando com o boato também que vai ter um próximo Matrix, né? Tinha um boato de que isso é a história pode ser contar coisa que aconteceu depois da primeira trilogia, ou até antes da primeira trilogia, dava pra fazer. Por enquanto eles falaram, eles descartaram totalmente. Assim. Em questão da entrevista, achei que o que eles falaram não está totalmente errado. Os filmes de super-heróis são repetitivos, são tudo mais do mesmo. Tem uma fórmula. Tem uma fórmula que não sai daquilo. Poucos inovam, né? Poucos inovam. O Batman Cavaleiro das Trevas, eu acho que foi o que mais inovou. Tanto que até se confunde, né? Às vezes parece que não é um filme de super-herói. É um filme de suspense. Tentou deixar mais real. E ficou legal, né? Mas legal. A maioria dos filmes da Marvel, né? Ela tem... eu gosto dos filmes da Marvel, mas é muito... Tem a formulinha, sabe? Vai ter um vilão. Aí ele vai ter uma relação íntima com o herói vai ter umas comédias no meio do filme, muita comédia, pra você ficar rindo. Vai ter um romancezinho. Tem romance. Mas não é um filme... Não tem uma coisa... Não é um negócio que tipo... Não tem nada de filosofia, uma coisa que te prenda, que te faça pensar. Uma inovação, né? Poucos filmes eu acho que talvez a Marvel futuramente agora, como ela já repetiu muito essa fórmula, acho que ela tá começando a inovar agora, o Capitão América 2. Eu ouvi falar que o Doutor Estranho parece que eles vão dar uma mudada boa na pegada. Mas, falando, né, os Wachowski eles falaram isso dos filmes de super-herói, mas eles mesmos não se inovaram. Tenta fazer uma coisa nova, mas não é uma coisa nova, né? Eles fizeram adaptações de anime, história em quadrinho, e histórias que parece que repetição, parece que eles estão plagiando a própria obra deles. Na verdade, são novas tentativas de Matrix, né? Novos mundos, novas viagens. Só que não tem aquela inovação, não consegue ser impactante. Não sei se é porque já tem muita coisa igual ou se é porque realmente eles não conseguem criar uma coisa. Não criar a fórmula. A Matrix é tipo único. Isso. Parece que precisa de alguém, né, pra ajudar, assim, pra falar, essa ideia de vocês é muito boa, mas vamos seguir esse caminho nessa ideia que daí a turma vai gostar, vai entender. Falta isso, parece. O único filme mesmo que salvou foi V de Vingança. Isso foi muito bom. E é muito bom. Que nós vamos falar qualquer dia aí. A gente fala. Mas também que é um filme baseado em uma história que já existia, né? Que não deixa de ser. Eles chegaram a criticar as histórias em quadrinhos, mas V de Vingança é um filme muito bom, mas de histórias em quadrinhos. Uma adaptação. Isso, a história já estava pronta. E o próprio Matrix, né, que a gente gosta muito, eles pegaram várias referências, como a gente falou, né? Fizeram um caldeirão bem feito, mas é uma... mistura ainda é uma mistura de coisas que já existiam, exatamente. E tem filmes na pegada de Matrix, só pra citar alguns assim, tem, por exemplo, o Show de Truman, né, do Jim Carrey, que ele é um cara, que o mundo dele não é verdadeiro, ele vive num Big Brother, e aí depois ele descobre que aquele mundo é verdadeiro. Lembra um pouco Matrix, assim. Sim, e é um filme muito bom. É um filme muito bom. Apesar de ser totalmente diferente o estilo, a ideia filosófica é aquela, né? É essencial mesmo. Tem um filme que saiu um ano antes, parece, de Matrix, que chama Dark City, Cidade das Sombras, que também tem uma pegada assim, que os caras, o cara ele acorda acusam ele de assassino, ele não lembra de nada, e as pessoas mudam, assim, depois você vai descobrir o que muda, assim. E tem a ver com sonhos também, tem uma pegada de Matrix também. Mais algum filme que tem esses princípios assim de Matrix? Não. Tudo aquilo que é de escolhido, né? Aquela coisa. Essa pegada do escolhido bastante foi puxada de... É uma fórmulazinha que existe há muito tempo, que muitas mídias usaram e eles pegaram pra eles também. Sim. Não existe aquela explicação de ele é o escolhido porque isso. Não, é o escolhido e já era. E o terceiro filme, né? Daquela podia ter sido um final melhor e tal, mas... Fechou a trilogia, não da melhor forma, mas fechou. Mas a gente gosta mais do primeiro filme. Vamos dar as notas dos 3 filmes agora, Jonas? Sim. Primeiro do 9, segundo do 7 e terceiro do 6. Arredondando, pra trilogia eu dou um 7. Mais pelo primeiro. E você, Caio, suas notas? Então,
Dividindo, eu dou um 9 pro primeiro. O primeiro é muito bom. Só que como trilogia, Matrix fica com um 6. O primeiro é muito bom, os outros dois são irrelevantes, na minha opinião. Filme de ação, Filme de ação que a gente assiste quando não tem nada pra fazer no sábado de noite. Chuvoso. O primeiro filme eu dou nota 9 também. Pro segundo eu dou nota 7,5 e pro terceiro 7. Em geral, na trilogia eu gosto muito, eu dou nota 8 assim, pela trilogia, pelas ideias, pela inovação que trouxe. Mas o segundo e terceiro é aquilo que a gente falou, né? Não teve aquele impacto, aquela criatividade bem feita que nem teve o primeiro filme. Então essa é a nossa opinião sobre a trilogia Matrix. Deixa nos comentários o que você achou das nossas discussões. Você acha que Zion é uma segunda Matrix? Não é? Deixa nos comentários, conversa com a gente. Comentem aí o que vocês acham também que a gente pode melhorar. Pode melhorar. Dá umas dicas pra nós. Sugestões, muito bom. à vontade, sempre são bem-vindas. Estamos no começo. Se quiser xingar, pode xingar. Se gostou do canal, dá um curtir. Se não gostou, dá um dislike, mas comenta por que você gostou, por que você não gostou. E se inscreve no canal, vão ter mais vídeos falando de filmes, de seriados, até de anime, do que a gente... Filosofia, religião. A gente vai discutir bastante coisa aí no Frame Debates. Valeu aí, galera. Falou. Tchau. Tchau.